programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já agradecendo a sua audiência. Hoje nós trazemos um tema super importante que é o relacionamento. Na verdade, os relacionamentos como um todo, a gente quando pensa neles, pensa somente no casal, né? Mas tem também a influência dos relacionamentos nas nossas amizades também, algo que a gente precisa refletir. Eu estou recebendo aqui hoje no estúdio a psicóloga Mirelle Francisco. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? Verdade. Para a gente começar, quais são as principais queixas hoje que aparecem no consultório sobre relacionamentos para você? Sem dúvida, questões ligadas à comunicação e para casais, principalmente infidelidade, traição, é um tema bastante frequente, assim. Hoje, dentro do tema, por exemplo, infidelidade, as pessoas estão optando por não levarem esse relacionamento adiante ou as pessoas ainda acreditam que pode ser, né, restituído? Então, existem as duas coisas, né? Eu costumo dizer que para o casal vir até a terapia de casal já é um grande passo em direção a querer estar junto. Então, a gente parte dessa ideia. E é claro que é sim possível continuar, reconstruir essa relação depois de uma traição, depois de uma infidelidade, mas é um processo que exige bastante paciência, bastante disponibilidade, porque tanto a parte que traiu quanto a parte que foi traída passa por um processo bem difícil, assim, logo depois que isso é revelado ou descoberto, né? E, por exemplo, a pessoa que foi traída, ela vive ali, logo depois, algum tempo de muita raiva. Às vezes tem aquelas coisas de ficar jogando um na cara do outro, né? Ficar relembrando, buscando isso. E o que vai exigir do outro bastante paciência para lidar com essa situação. E a pessoa que traiu, muitas vezes ela vai para a culpa. Então começa a fazer várias coisas que antes não fazia, né? De às vezes ser mais carinhoso, ser mais atencioso. E isso acaba gerando ainda mais raiva na pessoa que foi traída. Então exige bastante paciência e muita disponibilidade. Certo. E como que a gente pode alinhar, né, a questão da comunicação, por exemplo, nos relacionamentos? Qual uma dica aí, né? Como eu sempre brinco, né? A gente aqui quase entrega o ouro, né? Mas para você saber assim 100%, aí você consulta com a Mirelle. Mas a Mirelle vai dar algumas dicas aí em relação à comunicação, porque eu acredito que hoje ela salva relacionamentos. Eu não tenho dúvida de que a comunicação ela é imprescindível. Mas as pessoas ainda vivem, né, muitas vezes num centro muito egoísta, né, de reconhecer a importância de falar, de ser mais objetivo, mais claro, né? De que forma as pessoas podem estar alinhando a comunicação? Então, eu percebo que uma das grandes dificuldades relacionadas à comunicação, né, é que são duas pessoas, cada uma com a sua bagagem, cada um ali com o seu histórico, cada um com as suas vivências, trazendo às vezes pontos de vista diferentes. E, às vezes, o jeito que eu entendo aquilo que o outro está me comunicando vem cheio de ruídos, de coisas da minha bagagem, não necessariamente da bagagem do outro, né? Então, é bem importante que a gente se conheça, né? Um exemplo bem clássico, né? Por exemplo, eu venho de uma família que fala muito alto. E eu me comunico falando alto. Aí o meu parceiro já fala mais baixo, a família dele vem de uma família que já fala mais baixo. Então, quando eu falo alto com ele, ele se sente atacado, assim, nossa, por que você está gritando? Por que você está brigando? Então, poder dizer, não, olha só, é só o meu jeito de falar, como que eu posso fazer para alinhar isso, né? E principalmente na terapia a gente consegue inverter papel, eu trabalho bastante com psicodrama, né? Então a gente inverte papel. E eu consigo me colocar no lugar do outro verdadeiramente e entender como é receber essa fala desta forma, com essa entonação, e isso tudo vai se alinhando.
Uma outra coisa que eu gosto bastante é a comunicação não violenta. Para mim, assim, é uma das coisas fundamentais. É totalmente diferente eu chegar, por exemplo, e dizer: ah, você nunca tira a toalha, você sempre joga a toalha molhada no chão, você nunca baixa a tampa do vaso, ou, né, você nunca tira o prato da mesa. É totalmente diferente de dizer sempre a partir de como eu estou me sentindo. Quando você não coloca a toalha no lugar correto, eu me sinto invalidada, eu fico triste. É totalmente diferente. Isso quebra qualquer defesa que o outro tenha. Então, é bem importante que a gente comece a partir dessas ideias, assim. Certo. É possível... Ah, tá, isso aqui a gente até respondeu, mas eu acho que dá pra gente fortalecer, né? É possível continuar depois de uma traição? Sim, com certeza. Exige disponibilidade e paciência, mas é bastante possível. E muitas vezes, depois da traição, alguns relacionamentos até melhoram. Porque o que acontece é que os casais chegam na terapia já como o pronto-socorro, assim, deu. A nossa última tentativa é essa, então já vai um pouco com essa ideia de que não tem mais nada a perder, então vamos botar as cartas na mesa, vamos falar mesmo. E aí, justamente nesse momento, tudo começa a se alinhar de fato, porque daí eu exponho o que eu sinto, eu exponho algumas mágoas, tudo se resolve de maneira mais tranquila. E aí o contrato entre o casal também é feito de maneira mais clara e eficiente, o que deixa tudo mais leve, né? Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre relacionamentos, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Bem, estamos falando sobre a próstata, essa glândula tão significativa para todos os homens, que a próstata só tem no homem. É um órgão característico do homem. Ela está localizada abaixo da bexiga. Ela faz parte do sistema reprodutor. Ela produz muco, uma secreção que vai desembocar na uretra e vai compor o sistema seminal, o conteúdo seminal, o sêmen, onde tem o espermatozoide. A próstata produz também uma proteína, uma glicoproteína conhecida como PSA, antígeno prostático específico. Esse PSA que muitas vezes é um marcador. Normalmente a próstata produz o PSA. Todo homem tem PSA. Só se torna anormal quando esse PSA sobe muito de valor, altera o seu valor no sangue, em decorrência principalmente de algumas alterações da próstata, de uma inflamação, de uma hiperplasia prostática, do aumento da próstata, ou no próprio tumor da próstata, o PSA pode aumentar. E com isso chama a atenção do médico para essa alteração, que nós devemos ter o cuidado necessário para saber o que está se passando, quais são os cuidados, qual é o procedimento que devemos fazer para evitar complicações futuras. Então, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor, produz o PSA, produz o líquido que ajuda a compor o sêmen, onde tem o conteúdo do espermatozoide. Então, a próstata não deixa de ser importante para nós homens. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região.
Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre relacionamentos e eu estou recebendo a psicóloga Mirelle Francisco. Mirelle, o que acontece com um casal com a chegada de um filho? Essa é boa. Nós temos vários papéis na nossa vida, né? Às vezes papel de filha, de neta, de sobrinha, papéis que a gente desenvolve no nosso trabalho. E com a chegada de um filho surge um novo papel. Papel de mãe, papel de pai. E muitas vezes, por esse papel exigir tanto dessas pessoas, elas acabam esquecendo e deixando um pouquinho de lado alguns dos outros papéis, principalmente o papel de esposo, de esposa, né? E é bem importante regar esse papel também. É muito importante. Existe uma grande preocupação, né? E às vezes até uma culpa. Como que eu vou sair sozinha com meu marido e deixar o meu filho em casa? Tal do mimimi. E eu sempre digo que para a criança, a primeira matriz que a gente chama, né, que é o pai, a mãe, quem exerce essa função, esse papel, é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, ter essa primeira matriz saudável também vai contribuir para um bom crescimento, para um bom desenvolvimento dessa criança. Então, estar feliz, ter esse momento, às vezes só para você, mas também para o casal, isso também é muito importante, até mesmo para a criança, né? Então, tirem momentos para ser casal, além de todos os outros papéis. Por favor. Como saber? Essa aqui é importante, hein, gente? Como saber se eu estou em uma relação abusiva? A gente sabe que isso existe desde que mundo é mundo. Mas agora, feminicídio, a violência doméstica, graças a Deus, tudo isso está aparecendo cada vez mais. Então, aquele cara que batia na mulher há anos e nunca ninguém ficou imaginando que ela passava por isso, as mulheres estão criando coragem, né, para ir em busca dos seus direitos, para acabar com essa violência toda, né, e eu espero estar viva, né, para ainda ouvir que isso não existe mais, que fique apenas nas histórias do passado, mas hoje ainda não é realidade. E como as pessoas que estão em casa nos assistindo, se não for por elas, mas por outras pessoas, elas podem saber se elas estão ou perceber se alguém está vivendo um relacionamento abusivo. Então, é bem importante que a gente fique bem atento aos sinais, porque a principal característica de um relacionamento abusivo é uma dinâmica de poder que o abusador tem sobre a vítima. Então, muitas vezes um ciúme excessivo, agressão física, agressão verbal, agressão psicológica. Então, tudo isso vai fazendo com que a vítima, inclusive, se afaste das pessoas, dos amigos, da família. Algumas frases bem comuns em relacionamentos abusivos eu faço isso por culpa sua, fazendo a vítima se sentir culpada por estar numa relação como esta. Você nunca vai encontrar alguém melhor do que eu. Tudo isso acontece porque você é desta forma. Os teus amigos que estão falando mal do nosso relacionamento têm inveja, querem separar a gente, e isso vai fazendo com que a vítima vá indo cada vez mais para essa posição vulnerável mesmo, né, que ela fica. E então, assim, é bem importante que, se você percebe que em algum momento você está passando, ou se você se identificou com alguma dessas falas, busque ajuda. Busque a sua rede de apoio. Vai atrás dos seus amigos, da sua família. E também, se você percebe que alguém próximo a você está passando por isso, tenha paciência com essa pessoa. É muito difícil para quem está em um relacionamento abusivo sair desta relação. Então, às vezes, quando a gente está no outro lado, né, como amigo, por exemplo... É bem mais fácil. E às vezes a gente fica com raiva. Nossa, eu já estou há um tempão tentando alertar, tentando ajudar e não adianta. Tenha paciência, continue ali.
Diga para essa pessoa, não importa, eu vou ficar do seu lado. Quando você precisar, eu vou estar aqui. Porque pode ser que uma hora essa pessoa crie coragem e ela pense, agora eu não tenho mais ninguém aqui. Então, tomara que ela tenha você também para ajudá-la. Ninguém é tão melhor assim que ninguém, né? Que não passe por determinadas situações onde precise, né, da ajuda e precise reconhecer. Eu não fui, né? Eu não enxerguei, eu não fui, né? Enfim, não fui tão madura, inteligente, enfim, porque as pessoas às vezes julgam que só está em um relacionamento abusivo pessoas que não têm um grau de escolaridade, pessoas que não têm, né, uma profissão, e isso é um tremendo engano, né? Recentemente eu fiz a resenha de um livro, O Grito de Eva, que fala sobre violência doméstica, e lá, meu Deus, a maioria das mulheres, elas tinham formação, né? Então é a prova viva de que nenhuma de nós está a escape de acontecer esse tipo de situação. Quanto mais alerta a gente estiver, e não só por nós, mas pelas nossas amizades, por aquelas pessoas que a gente gosta, e é isso mesmo, é estar ali mesmo que todo mundo saia, né? Você vai continuar ali. E aquela palavrinha bem mágica, né? Empatia. Empatia. Porque, gente, não é fácil estar em uma relação abusiva. Você fica totalmente presa naquele emaranhado que se cria dentro dessa dinâmica. Então é muito difícil. Certo. As discussões em um relacionamento são realmente importantes? Antes da Mirela responder, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre relacionamentos e encerramos aí o segundo bloco fazendo a seguinte pergunta. As discussões em um relacionamento são realmente importantes? Eu estou recebendo a psicóloga Mirelle Francisco. Tem uma grande diferença entre conflito e confronto. O confronto, ele é a briga. O conflito é natural. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Duas pessoas completamente diferentes, que tem toda a questão da convivência, né? Com o passar do tempo. Então, o conflito vai aparecer. E é bastante importante que a gente esteja atento a isso. As DRs, muitas vezes, são exatamente isso, o conflito. Sim. Se ele não aparece, né? Se você não vai cuidando na medida em que os conflitos vão aparecendo, chega uma hora que vira uma grande bola de neve e aí a gente não consegue mais dar volta, né? Então, eu realmente acredito que é bastante importante para que o casal possa ir tecendo essa relação de uma forma saudável e em conjunto mesmo, né? Porque relacionamento é construção. Não adianta, é uma construção. Assim como uma casa, com o passar do tempo, né? Você precisa ir fazendo as reformas, você precisa ir fazendo as melhorias. Às vezes você quer mudar alguma coisa de lugar, né? Então, ir fazendo, ir tendo essas discussões e refazendo esses contratos é bastante importante. Certo. Relacionamentos passados podem interferir na relação atual? Bastante. Bastante. Mais cedo a gente também estava falando sobre a infidelidade, né, a traição. Então, muitas vezes, se na minha história, em um relacionamento passado, eu vivi uma situação como essa, muitas vezes no meu próximo relacionamento, isso vem como uma insegurança, uma desconfiança, um ciúme excessivo. Então, é bem importante que eu me conheça, conheça a minha história. E possa ver de onde está vindo esses pensamentos, esses sentimentos. Porque senão a gente acaba vivendo relações baseadas somente no passado. Então, a gente de fato não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar a nossa percepção sobre esse passado muitas vezes, né? Olhar para isso e perceber que foi com aquela pessoa, naquela situação, naquele ano, naquele mês, naquele dia. Agora é uma nova história, uma nova situação. Então, é bastante importante que a gente possa se conhecer, conhecer a nossa história, porque senão o passado vem
E às vezes ele vem castigando uma relação que às vezes tinha tudo para dar certo no aqui e agora. Certo. Como balancear a singularidade no relacionamento? Então, muitas vezes a singularidade ela pode vir para agregar, mas se a gente não souber como usar isso, ela pode fazer o efeito contrário disso, né? Porque imagina, na minha família, na minha matriz, a gente sempre jantou, comeu à mesa. É regra, não pode fazer diferente. Aí vem o meu marido e, não, lá uma vez ou outra a gente gosta de ver um filme e sentar para comer no sofá. Ou a gente usa isso e entra numa eterna competição de quem tá certo e quem tá errado, e aí vai, né? Vira uma grandíssima bola de neve novamente. Ou a gente usa isso para aprender um com o outro. Em uma discussão, geralmente os dois têm razão. Cada um do seu ponto de vista, mas geralmente os dois têm razão. Então é bem importante que a gente escolha o que a gente quer fazer com essa singularidade. Certo. E uma dica de como viver um relacionamento saudável? Dicas, na verdade, né? No plural. Tá. O primeiro ponto é a comunicação. É extremamente importante que vocês conversem, que vocês abram o que vocês estão sentindo, usando a comunicação não violenta, sempre falando a partir de como eu me sinto em relação àquele comportamento, àquela situação, e não atacando o outro. Senão isso arma, assim, diversas defesas. Um outro ponto bem importante, né, uma outra dica, é não esquecer de ser casal. É importante ser filha, é importante sair com a mãe, com o pai, com os irmãos, né? É importante ter o trabalho, mas também é importante ser casal. Invista o mesmo que você investiu para conquistar essa relação, para mantê-la. Não relaxa, sabe? Assim, continua se dedicando a essa relação. Às vezes eu converso com casais que passaram anos para conquistar aquele relacionamento, aquela pessoa. E aí depois que conquista, agora foi. Tá garantido. Então assim, invista no seu relacionamento na mesma medida ou às vezes até mais do que você investiu lá atrás para conquistar. E acho que é bem importante que a gente sempre tente olhar para nós, porque eu acredito que quando eu estou bem comigo, quando eu me relaciono bem comigo mesma, aí sim eu consigo me relacionar bem com o outro. E acho que é isso. Certo. Eu sempre digo que se relacionar não é tão difícil assim. A gente que gosta de complicar um pouquinho, parece, né? A gente acaba levando muito a ferro e fogo. Eu percebo que hoje em dia, nos relacionamentos, o pessoal está muito egocêntrico, muito egoísta, né? Pensando somente em si. Esse ponto que tu trabalha do psicodrama, de partir do pressuposto do outro, né? Isso é muito interessante, porque a gente realmente precisa entender que existe uma outra pessoa do outro lado com uma criação, com uma educação, que foi, né, a vida toda de um jeito e não vai ser você colocando ela dentro da sua forma que as coisas vão ficar boas, né? Às vezes se fosse alguém que fosse igualzinho a você, não daria certo também. Exatamente, exatamente. E muitas vezes, né, os casais, eles são perfeitos na sua complementariedade. Com certeza. Então, assim, se vocês estão juntos, tem um motivo. Funcional ou disfuncional, mas tem um motivo, né? E é importante que a gente olhe para isso. Essa questão dos papéis é bem legal que a gente olhe para isso, porque algumas pessoas também reclamam, né? Ai, mas o meu marido parece meu filho. Se para o seu marido, né? Se para você o seu marido parece um filho, para ele alguém está parecendo uma mãe. Com então, certeza. é bem importante olhar essas questões. Minha Flor, últimos segundos aí para divulgar onde tu atende, telefone, rede social, fica à vontade. Tá. Eu atendo em Laguna. Eu sou proprietária da Clínica Inteiramente Saúde Integrada. Atendo lá presencialmente e também online, né? Brasileiros, casais espalhados aí pelo mundo todo. Meu Instagram é @psi_mirellejf. E lá eu compartilho também várias dicas sobre relacionamentos.
Certo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem.